So we're switching topics today, Hoje vamos mudar de assunto and we're going to be dealing with a presentation that Sister Tess has been doing did in Arkansas recently. e nós vamos lidar com um assunto que a irmã Tess apresentou recentemente em Arkansas. So we're going to try to walk through those presentations and put that into the record in Portuguese. E vamos então tentar abordar esses assuntos e para ter esse material também em português. So, first thing I want to touch on is the Great Controversy. A primeira coisa que eu gostaria de tocar o assunto é o grande conflito. And it's something we've talked about a couple times in the last few weeks. E nas últimas semanas temos falado frequentemente sobre esse assunto. So we have this war Então temos essa guerra between Christ and Satan. entre Cristo e Satanás. And it all began in heaven, as we understand. E como nós entendemos, tudo começou no céu. Let's go to Revelation 12 quickly, just to get some thoughts. Então vamos abrir rapidamente Apocalipse 12 para juntar alguns pensamentos. And we'll read 7 through 9. Versículos 7 a 9. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither were their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole earth, the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. So what we see here O que nós vemos aqui is this war begins in heaven and it's going to come down to earth. é que essa guerra começa no céu e ela é levada até a terra. And the first one to come down is Satan's going to come down with his angels. Então, Satanás desce com seus anjos. And Christ is going to come down with his angels. Assim também Cristo desce com seus anjos. And they're going to fight over the earth. The earth becomes the battleground. E eles vão lutar na terra, pela terra, e a terra se torna o campo de batalha. And when we get to Genesis chapter 3, as we've been looking at, E quando nós chegamos em Gênesis 3, como nós temos olhado, we now see that there's going to be not just a war between Christ and his angels, between Christ and Satan, but now humanity is going to get drawn into that battle, into that conflict. lá nós vemos que a batalha não acontece mais somente entre Cristo e Satanás e seus anjos, mas também entre a humanidade, que ela está sendo envolvida nesse conflito. And you're going to have two classes of worshipers. You're going to have the holy seed and the unrighteous seed, the seed of the serpent. E você vai ter duas classes de adoradores. Você vai ter a semente dos justos e a semente dos injustos. And both of the
both of the human classes are supported by their heaven or their angelic support, their angelic army, I guess you can say it that way. E ambas as classes dos seres humanos recebem apoio pelo seu suporte angelical, o seu respectivo suporte angelical. And they're battling for the world. They're battling for the earth. E estão batalhando, lutando pelo mundo. And this battle begins in Genesis 3 on earth. E essa batalha começa no mundo, na terra, em Gênesis 3. So let's read Christ Triumphant 3:23, paragraph 2. Vamos ler então Cristo triunfante. Can you say that again? Christ Triumphant, CTR 3:22, paragraph 2. 2:2, paragraph 2. Cristo triunfante 355.2, no espanhol 324.2. I want to start from the Lord said to the serpent, which is right there. Ok. Português 355.2, CT. Espanhol 324.2. E vamos começar no final do parágrafo, um pouco depois da segunda metade. The Lord said to Satan, that old serpent, it, the seed of the woman, shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Christ, in a special manner, bruised the head of the serpent, but the prophecy is far-reaching. It is a declaration of an unwearied conflict between Christ and his followers and Satan and his angels and human agencies on this earth to the close of time. Disse o Senhor a Satanás, a velha serpente: Este, a semente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo, de um modo especial, feriu a cabeça da serpente, mas a profecia tem longo alcance. É a declaração de um incessante conflito entre Cristo e os seus seguidores e Satanás e seus anjos e instrumentos humanos sobre a terra até o fim do tempo. So what we can see here again is that it's a conflict between not just angels, but between men. Vemos aqui novamente que o conflito não é só entre anjos, mas também entre os humanos. But as we said before, it's not our battle. It's not our war. Mas, como já dissemos anteriormente, também essa não é nossa batalha. Essa não é nossa guerra. This is a war that started in heaven. É uma guerra que começou no céu. And this battle has just found its way into our realm. E essa batalha acabou sendo levado para o nosso ambiente. And what this makes it is a proxy war, and we've discussed this also a little bit. E isso o torna uma guerra por procuração, e temos também falado sobre isso. And the best way to describe a proxy war E a melhor forma de descrever o que é uma guerra por procuração is this model here, actually. é esse modelo aqui, na verdade. So initially, Então, inicialmente, the war is between Christ and Satan. a guerra acontece entre Cristo e Satanás. But as that war continues, Mas ao continuar essa guerra and it spreads into new fields, e ao avançar a novos campos, Christ and Satan Cristo e Satanás are going to choose. They're going to choose their soldiers, or in this case, their proxies, on the earth. Cristo e Satanás vão escolher seus soldados, nesse caso, eles são os procuradores? Sim, os procuradores na terra. So Christ is supporting the holy seed, and Satan is supporting the unholy seed. Então, Cristo, ele apoia a semente sagrada, ou santa, e o Satanás, a semente profana. And instead of Christ
fighting directly with Satan, Em or vez de, Satan fighting directly with Christ, em vez de Cristo lutar diretamente com Satanás, ou vice-versa, what's going to happen is Christ is going to work through his human agencies, and Satan is going to work through his human agencies, and those human agencies fight each other. acontece que Cristo trabalha através dos seus agentes humanos e Satanás trabalha até seus agentes humanos e dessa forma que acontece a guerra. So, Christ and Satan never actually engage in war E dessa forma Satanás e Cristo eles nunca when they're on the earth. interagem na Terra numa guerra literalmente os dois. But they're both supporting a side, and they're fight. Let me say it this way: they're fighting through their human agencies Mas indirectly. os dois apoiam um lado, um partido, um lado, não? E dessa forma eles batalham através de seus agentes humanos. And the battle is waged actually by the human agencies. E a batalha, na verdade, ela é levada pelos seus agentes humanos. A good example of this Bom exemplo para isso is something like the Syrian conflict, the Syrian proxy war that's taking place. é essa guerra que acontece na Síria. É uma guerra por procuração. So there's a war going on É uma guerra acontecendo between Russia and the United States. entre Rússia e os Estados Unidos. There's a conflict. Há um conflito. And this conflict has spilled over into Syria, as we're all familiar with. E esse conflito, ele transbordou até a Síria, como todos nós sabemos. And the United States, EUA, the United States is supporting its soldiers, its Syrian fighters, and Russia. The rebels, right? Well, The rebels. yeah, rebels. And Russia. How do I spell Russia? R-U-S-S-I-A. R-U-S-S-I. Oh, it's exactly the same. With an accent on the U. On the U. A little. Okay. And Russia is supporting the Assad regime. Temos os Estados Unidos que apoiam um lado dos soldados que são os rebeldes e Rússia também apoia o regime de Assad. So the United States supports the rebels, and Russia supports the actual government. Então, And those two, yeah, say that first. então mais uma vez, os Estados Unidos apoia os rebeldes, Rússia, o governo. And it's the rebels and the government that are the ones that are actually going to be doing the fighting. E quem vai de fato interagir na batalha são os rebeldes e os soldados do governo. And the major powers, the United States and Russia, aren't going to actually go blow to blow with each other. E os atores por trás disso, Rússia e Estados Unidos, eles não vão lutar um contra ele diretamente. And this is something we've seen over and over again throughout history, these proxy wars, specifically through the Cold War. E essas guerras por procuração nós temos visto inúmeras vezes durante a história, especialmente na Guerra Fria. And it can take different forms. E ela pode assumir formas diferentes. For instance, in Afghanistan, Por exemplo, em Afeganistão, from 1979 to 1989, de 1979 e até 1989, Russia entered, or the Soviet Union at the time entered Afghanistan physically with their soldiers and began a conflict there. Naquele tempo entrou Rússia, ou melhor, a União Soviética, literalmente entrou com seus soldados a Afeganistão e iniciou um conflito ali. But the United States came indirectly and supported the rebels, which were the Mujahideen and different groups, Islamic groups. Mas chegaram os Estados Unidos, eles
começaram a apoiar diversos grupos, os Mujahideen, e eles começaram a apoiá-los. And the Russians would fight the Mujahideen, but the United States would stay out of the conflict directly. E dessa forma os russos começaram a lutar contra os Mujahideen, mas os Estados Unidos mesmos, eles não interagiram diretamente com a Rússia. So it can take a lot of different forms, but the idea is that it's indirect warfare. Mas então isso pode assumir formas diferentes, mas a ideia é que se trata de uma forma de batalhar indiretamente, Instead of the actual powers fighting each other. em vez de ter um conflito direto entre os poderes. Okay. So we see, what are some examples in the Bible of this conflict between Christ and Satan? Quais são alguns exemplos desse conflito na Bíblia? Alguns exemplos entre esse conflito entre Satanás e Cristo. What depictions or what passages can we go to show this conflict? Quais ilustrações, quais passagens bíblicas podemos usar para demonstrar esse conflito? I'll give you one so you understand what I'm asking, what kind of question I'm asking. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem que aqui eu me refiro. So go to Revelation 12, verse 1. Vamos a Apocalipse 12, versículo 1. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. E viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. And in verse 3 you see that she's going to be in conflict with this dragon. E em versículo 3 você vê que ela está num conflito com o dragão. So in Revelation 12 verse 1 you have a woman, a pure holy woman representing God's church. Então, Apocalipse 12, você tem uma mulher santa, pura, que representa a igreja de Deus. So go to Revelation 17. Então, vamos a Apocalipse 17. And we'll read the first couple of verses. And there came one of these 7 angels, which had the 7 vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show thee this judgment of the great whore that sitteth upon many waters, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. And upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots, and abominations of the earth. E veio dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebederam com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Okay, so what we see here is Revelation chapter 1, Revelation 12 verse 1. We have a pure, holy woman being described as that church, as God's church. Temos aqui em Apocalipse 12 aquela mulher santa e pura descrita como a igreja de Deus. But here in Revelation 17, we have another woman
Mas aqui em Apocalipse 17 temos uma outra mulher, This is Mystery Babylon. que é o mistério Babilônia. And she's representing a satanic church. E ela representa uma igreja satânica. She's a counterfeit. Ela é uma contrafação. And so my question is, we have a holy woman and an unholy woman being contrasted between each other. Então minha pergunta é, temos aqui duas mulheres sendo colocadas em contraste, uma santa e uma profana. Where else do we see illustrations like this in the Bible? Onde mais encontramos ilustrações como esta na Bíblia? Can anyone think of any? Alguém pode pensar em algum exemplo? Cain and Abel, Okay. Caim e Abel. Okay. How, explain that. Microfone. Microphone. Por exemplo, Abel representando a semente de Deus e o Caim representando a semente de Satanás. There would be that Abel representing God's seed and Cain representing Satan's seed. And in that example, what do they both have to do? E nesse exemplo, o que os dois precisam fazer? Pode repetir? Before they fall, before Cain kills Abel, what are they both supposed to do? Antes What does God want them to do? que Caim mate Abel, o que Deus tinha requerido deles? O que eles deveriam ter feito ou fazer? Tinha que haver feito uma ofrenda para Deus. They should have offered an offering to God. So they both are supposed to offer an offering. Os dois deveriam ter Então, é a we have diferença dos... the statue and we have the stone. So you have the statue and the stone. Temos a estátua e a pedra. We have you have the stone, you have this, in this, what happens to the stone? O que acontece com a pedra? A pedra ela é lançada e destrói a thrown. estátua. And it destroys the statue. What happens after it destroys the statue? What does it do? Após ter destruído a estátua, o que acontece com a What does it pedra? become? Ela cresce. It grows. It grows, it becomes a great mountain. Isso, ela cresce e se torna uma grande montanha. So you have the stone kingdom, Então temos o reino que consiste nessa pedra, or the stone mountain after it grows, a montanha, in contrast with the statue. em contraste com a estátua. So you have two kingdoms there represented, two kingdoms, Então aqui você tem representado dois reinos, in contrast with each other. em contraste um com o outro. One is a pure kingdom, one is a false kingdom. Um é um reino verdadeiro, outro é um falso reino. Any other ones? Mais alguém? My brother? Is there I see a hand? Isso é uma mão? Tenemos la de alguna similar a la que acaban de decir, es la de David Goliat. We have a similar one as mentioned here, David and Goliath. Okay, elaborate. Elabore. David representa en este caso a la simiente, a la de Dios, y Goliat a la de Satanás. So David representing God's seed and Goliath representing Satan's seed. Okay. And what's interesting about David and Goliath, just a side note, E uma nota na marginal, o que é interessante, the stone that in this illustration, nessa ilustração, David and Goliath are symbolizing the conflict in Daniel chapter 2. nesse contexto, Davi e Golias, eles representam o conflito que temos em Daniel Daniel chapter 2. em Daniel 2. Goliath is the statue, Golias é a estátua, or a symbol of the statue. símbolo da estátua. And that stone that David throws, that one stone, E essa pedra que Davi lançou is a symbol of the stone that smites the image. é símbolo dessa pedra que destrói a imagem. So you can see it from that perspective as well. Então você pode ver isso dessa perspectiva também.
Any other ones? Mais alguém? Yep. Eu pensei em Saul e Davi, o verdadeiro rei. Saul and David, one being the true king, and one E Saul consultando com a Livrinho, né? Sendo o falso rei, seria true essa. king being David, and Saul consulting the witch of Endor, representing the bad false. seed. Yeah. Amen. That's a really good one. You have a true king and a false king. Amém. Isso é um exemplo excelente. Temos aqui um verdadeiro rei e um falso rei. And I have one more. Oh yeah. Tem mais um. Revelation 15:2. Apocalipse 15, versículo 2, Which says, que diz: And I saw, as it were, a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over his number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. So Revelation 14, just the chapter before, So the previous o capítulo anterior, Apocalipse 14, verses 1 to 5, versículos 1 a 5, describe that these people that sing this song is the 144,000. descreve que essas pessoas consistem nos 144 mil, aqueles que cantam essa canção. So it's the conflict between the 144,000 against this threefold union. Ou seja, é um conflito entre os 144 mil e aquela união tríplice. I thought you were going to make a slightly different one, Eu achava que você ia dar um exemplo um pouco diferente. and you were going to contrast the sea of glass with the lake of fire. Eu achei que você ia colocar em contraste o mar de vidro com o lar de fogo, o lago de fogo. Isaías 14:13, que fala Isaiah 14:13. que o trono de Deus é ao norte e o rei do norte, como uma contrafação, não sei. Fale de novo o texto. E o rei do norte como uma contrafação do verdadeiro rei do norte. Yeah, we have the king of the north and being God and also a counterfeit king of the north. Amen. That's a really good one. You have a counterfeit. You have a true king of the north and a counterfeit king of the north. Muito bem, excelente exemplo. Você tem um verdadeiro rei do norte e um falso, uma contrafação. And this is a really good example because Satan is copying Christ. E isso é um bom exemplo, porque Satanás está copiando Cristo. He wants to create something that is the same as Christ. He wants that same thing. Ele quer criar uma coisa que é o mesmo como Cristo, ele quer aquilo que Cristo é. But he can't have it himself. Mas ele não pode obter isso. He can't actually take the throne of the true king of the north. Ele não pode pegar de fato o trono do rei do norte. So he sets up a false king of the north. Então ele levanta um falso reino do norte. That he can reign over. He sets up a false throne that he can reign over, also titled the king of the north. Ele coloca um falso trono e para ele poder reinar sobre esse falso reino dele. Anyone else? Mais alguém? So in terms of, so we're seeing that there's these two counterfeit, there's these two kingdoms, Vemos aqui que temos dois reinos and oftentimes these kingdoms are a counterfeit of one is a counterfeit of the other. e frequentemente um é uma contrafação do outro.
And so let's look at some other counterfeits just from a different perspective. Vamos olhar para mais algumas contrafações de uma outra perspectiva. What is the premier symbol of Satan's counterfeit? What is his greatest counterfeit? Qual o primeiro o símbolo primário da contrafação de Satanás? Qual é a sua contrafação maior? What system does he set up that is his greatest achievement, his greatest counterfeit? Qual sistema Satanás ergueu que representa essa contrafação? The Catholic Church? The Catholic Church. A Igreja Católica. He sets up a false church. Ele levantou uma falsa igreja. And it's also described as the woman, and as we looked at before in Revelation 17. This is that woman, Mystery Babylon. E ela é descrita também como aquela mulher que temos visto anteriormente em Apocalipse 17. É ela, essa mulher aqui simbolizada. And what's the difference between a good counterfeit and a bad counterfeit? E o que é a diferença entre uma boa contrafação e uma contrafação mal feita? For instance, Por exemplo, do you have Monopoly? Does everyone know what that is? Okay. The board game. So if I came here today and I had a $1 bill, se eu viesse aqui e tenho na minha mão uma nota de $1, and then I held up a $1 bill from Monopoly, eu tenho na minha outra mão aqui uma nota de $1 do jogo, não? Monopoly. would you say the Monopoly money was a good counterfeit of my $1 bill? Será que você diria que essa nota de Monopoly seria uma boa contrafação da minha outra nota original? Could I go into the store and give them my Monopoly money, Será and que they would accept my Será que eu posso ir money? à loja e tentar pagar com minha nota de Monopoly? No. Não, It's so obvious. é muito óbvio. But if I had a nice little printing press, and I started counterfeiting $1 bills, in a more legitimate way, Mas se eu tivesse uma maquininha, uma imprensa assim, bem sofisticada, e eu começasse a falsificar notas de $1, that would probably work. I could probably give that to someone in the store and they would accept it. provavelmente isso ia dar certo. Eu poderia ir à loja e pagar com minha nota falsificada. What's the difference between the two counterfeits? Então, qual a diferença entre as duas contrafações? The quality. A qualidade. There's a quality of the counterfeit that is very close to the original. Há uma qualidade, há uma diferença na qualidade. Uma a melhor é muito próxima ao original. And that is important. Isso é importante. You can't successfully counterfeit something without it being very close to the original. Você não pode fazer uma contrafação bem-sucedida sem ela ser muito próximo ao original. So when Satan counterfeit Christ's church or God's church, Então, quando Satanás faz uma contrafação da Igreja de Deus, he didn't want to make a monopoly money kind of church. ele não quis criar uma igreja do tipo de nota de Monopoly. He wanted to make a good counterfeit. Ele quis criar uma contrafação boa. And so for him to do that, he needed to counterfeit almost every aspect of that church. E para fazer uma contrafação boa, ele precisava falsificar quase cada aspecto dessa igreja. So what are some counterfeits in the Catholic Church what are some counterfeits in the Catholic Church of the true Church of God? Quais são algumas das contrafações que encontramos na Igreja Católica em comparação com a verdadeira igreja? Sabbath and Sunday. Sabbath and Sunday. Sábado e domingo. Now that one's also compelling because they're so close together. It's not like Sabbath and Wednesday. Isso também
chama a atenção porque eles estão muito próximos um ao outro. Não é como se fosse sábado e quarta-feira. And Satan uses the Bible to justify a change to Sunday. E Satanás usa a Bíblia para justificar essa mudança de sábado para domingo. Because it's the day that Christ was resurrected. Porque é o dia em que foi ressuscitado Jesus Cristo. What else? So we have Sabbath Sunday. Então temos sábado e domingo. Verdadeiro intercessor que a igreja coloca como padre ou The true intercessor, because they have the priest as intercessing. Okay, a true intercessor and a false intercessor. Verdadeiro intercessor e falso intercessor. So they're also following the Mosaic temple or the Mosaic sanctuary system. Eles também seguem o modelo mosaico do templo, do santuário. That you have, they're following the same pattern. Eles seguem o mesmo padrão. What else? Que mais? They have Mary, actually. Well, Mary, actually. they have Mary. Na Mary is the verdade, eles intercessor. têm Maria. Okay. And the priests are pastors. Não entendi. The true counterfeit intercessor that Catholic Church have is Mary. O verdadeiro intercessor falso que a Igreja Católica tem é Maria. I just wanted to say that that's Okay. how they believe. All right. É assim como eles creem. Any other ones? Outro? Communion and Mass. A comunhão e a missa. They both both eat the bread and drink the cup. Ambos comem o pão e bebem o cálice. They both quote the same, passage of the Lord's Supper. Ambos citam a mesma passagem sobre a Santa Ceia, But one is a counterfeit and one is not. mas é uma contrafação, outro não é. What else? Baptism. Okay. Elaborate. O batismo, você poderia elaborar um pouco com o microfone? Eles não batizam por imersão. They don't baptize by immersion. So you have baptism by sprinkling and baptism by immersion. Então, batismo por imersão, batismo por aspersão. Okay. Any other ones? Outros? the false idols. Like they adore something. The what? The Eles idols, adoram ídolos they santos, they né? pray to idols, to saints. A gente só tem um Deus, no caso seriam vários deuses e um Deus, a contrafação. In contrast to us having only God, one God, and they have God plus the idols. Okay. Yeah. Any other? I'm just trying to fine tune the examples some people are giving. Eu gostaria de ser mais detalhado nos exemplos que as pessoas estão dando aqui. When you talk with a Catholic that they worship idols, Se você for falar com um católico que eles adoram ídolos, they say they don't do so, eles vão te responder que eles não fazem isso. but they have a great amount of respect of his past fathers. Mas eles têm um grande respeito por esse passado, não? So the counterfeit is our pioneers, could be the apostles or the pioneers of the Adventist Church. Então, a contrafação seria nossos pioneiros, os apóstolos da igreja, Our fathers, and they have their fathers too. nossos pais, e eles também têm os pais deles. Brother James? Irmão Andrés? You can just say it, yeah. A As opposed to what? infalibilidade papal em contraste a quê? As opposed to the movement doesn't sin. Em contraste com o movimento que não peca. Okay, so you have papal infallibility and the movement doesn't sin. I'm gonna fine tune the way you're saying it. Então, você tem a infalibilidade papal e o movimento que não peca.
prophets don't make mistakes Profetas não cometem erros, because for it to be a good counterfeit, you have to have the prophet is an individual and the papacy or the pope is an individual, and they both speak infallibly almost, depending on how you want to look at it. sendo o profeta um ser humano e o papa um ser humano, então os dois são como infalíveis no que dizem, no que fazem. The counterfeit, I would say, consists in the fact that they say the Pope is only infallible when he says so. It's like so now I'm talking officially in an infallible way. And they have to claim it, yeah. They have to, yeah. And we don't have this luxury. It's just 24/7. Okay. Right? It's like not that we cannot claim that, no, I'm taking the time off, I'm just giving my opinion. You know, it's like with Ellen White, I would say that her personal letters were not inspired, but actually her whole person was inspired. Okay. You can Vou traduzir. O que eu digo é que o Papa ele tem, de certa forma, o luxo de dizer que ele é somente infalível quando ele clama ser infalível. Ele fala ex cátedra, né? Então ele fala, agora eu vou ser infalível no que eu vou dizer. Nós não temos essa opção, a gente tem que ser íntegros o tempo todo, né? Assim como Ellen White estava sendo criticada que apenas algumas escrituras elas seriam inspiradas, mas as cartas e testemunhos não. Na verdade, não existe isso. A gente não pode escolher em que momento queremos infalíveis ou não. So, with that example, então, com esse exemplo, there's different levels of prophets. Há diferentes níveis de profetas. There's Ellen White prophet to the full amount of prophetic ability. Temos Ellen White como profeta com toda a sua habilidade profética. But Miller's also a prophet. Mas Miller também é profeta. But Miller was also wrong. Mas Miller também errou. In certain ways, about certain things. De certa maneira. So I think we also have to bring that distinction into it. Mas então precisamos também introduzir essa distinção. But I don't want to get bogged down in that thought. But I do want to identify papal infallibility versus prophets don't make mistakes. Então seria um pouco mais complexo esse assunto, mas o que eu quero resumir aqui seria a infalibilidade papal contra profetas que não cometem erros. We're not going to dredge out the details of. E não vamos aqui falar sobre os detalhes. That's a big subject in itself. É grande assunto. But as I understand it, if I can summarize. Mas como eu poderia resumir? When you eat the little book. Quando você come o livrinho. And you give a message. Você dá uma mensagem. When you're in that capacity, when you're doing that. Se você se encontra nessa capacidade de fazer isso. All you're doing is regurgitating the message that God gave you. Tudo que você faz é reproduzir a mensagem que Deus te deu. And as long as you're giving that message, you can't make a mistake. Enquanto você estiver dando essa mensagem, você não comete erro. Okay. I have one more. Yep. The penitence. Penitence, okay. There's a Catholic whole system, complex system of penitence. And there's our, how do you say, the science of salvation. Okay, no, that's a good one. Eu diria, exemplo é a ciência da salvação e todo o sistema de penitência da Igreja Católica. Okay, so we've seen these examples. The counterfeit is similar to the true. Então, a contrafação é muito próxima ao verdadeiro. So I want to look at papal history for a moment. Então, por um momento, eu gostaria de
focar aqui na história papal and talk about the counterfeit. e falar sobre a contrafação. But what I want to do is I want to start at the end and then we'll go back to the beginning. Eu quero começar com o fim e depois voltar ao começo. So we'll talk about present history first. Então vamos falar sobre história atual primeiramente. Okay. And we'll start with from 1989 forward. E vamos começar com 1989 em diante. So in 1989 the Soviet Union collapsed. Em 1989 a União Soviética caiu. And who is our pope at the time? E quem era o papa naquele Who's tempo? the head of that church? That Quem counterfeit system. é o cabeça daquela igreja? John Paul II. Pope John Paul II. O Papa João Paulo II. Okay. And we understand that he worked closely with Reagan to bring about the demise of that system. E nós entendemos que ele trabalhou junto com Reagan para derrubar esse sistema. So why did Catholicism want to remove the communist system or the USSR? Por que o papado quis derrubar o sistema comunista ou a União Soviética? So part of it is the fact that communism and Catholicism, for various reasons, can't coexist. Vou dizer que uma das razões é que, por diversas razões, o comunismo e o catolicismo não podem estar em coexistência. Eles não podem existir ao mesmo tempo, juntos. And it's a similar circumstance between Catholicism and Islam. E é similar com o catolicismo e o Islã. They're both so similar Os dois são similares. that it's that similarity that makes them unable to coexist. Que acaba sendo essa similitude que impede o fato deles poderem existir juntos. And in the mind of John Paul II, E na mente de João Paulo II, communism was the worst system that was affecting the world at that time, especially Europe. era o comunismo que afetava o mundo, especialmente Europa, da pior forma. My brother, Irmão? Pedro? You said something? No. Oh, sorry, I thought you said something. So you have this threat of communism, Então você tem essa ameaça do comunismo. and the Catholic Church, specifically John Paul, wants to take it down. E a Igreja Católica, especialmente João Paulo II, quer derrubar esse sistema. And we know that he's successful to a degree. Sabemos que ele é bem sucedido até um certo nível. And the Soviet Union falls, and the prior Soviet countries are now there's a power vacuum at this point. Então, a União Soviética cai, caem também aqueles países previamente fazendo parte da União Soviética, e que isso deixa para trás vácuo de poder. And many Catholic priests begin to go into the ex-Soviet countries and begin spreading Catholicism. E temos muitos sacerdotes católicos que então vão a esses países. They go to these countries. They go to these countries and they spread Catholicism. Para espalhar o catolicismo. Now I want to make a distinction. Mas eu gostaria de fazer uma distinção. And I might be using these words incorrectly, but I will at least define how I am using them. Eu posso talvez usar as palavras de forma incorreta, mas vamos definir o que eu quero dizer. So Catholicism is a religion. It's a religion. O catolicismo é uma religião. But
on top of that religion, there's Romanism. Mas em cima dessa religião temos o romanismo. And I may be using Romanism incorrectly, and I'll admit that, Talvez- though I'm not sure. Talvez eu esteja usando essa expressão romanismo da forma equivocada, mas talvez não. And I would define Romanism as Rome ruling, the Roman rule. E eu estou definindo romanismo como Roma reinando. So these Catholic priests go into the ex-Soviet countries and they don't just spread Catholicism, but they spread the idea that Rome should be the ruler here. Então entram esses sacerdotes The governing naqueles países antigamente soviéticos. Eles espalham o catolicismo, e não somente o catolicismo, mas também esse conceito que Roma deve reinar supremo. They want it to be the governing power, the governing political power, not just the spiritual power. Eles querem ter Roma como o governo político no poder, e não só o poder religioso no controle. So there's this struggle. There's just Temos essa batalha, então. the Catholic priests, the Catholicism wants Roman rule to be restored. A Igreja Católica, esses sacerdotes, querem reinstituir Roma no controle. But the people, the ex-Soviet countries, they reject Romanism. Mas os países, os ex-soviéticos, eles rejeitam o romanismo. They don't necessarily reject Catholicism. Many of them convert to Catholicism. Eles não necessariamente rejeitam o catolicismo, muitos se convertem ao catolicismo. But what they do reject is the idea of a Roman governance. Mas o que eles rejeitam é essa ideia de um governo romano. And instead of embracing Rome like the Pope wanted, E em vez de abraçar Roma como o Papa o queria, they accept Western culture, eles aceitam a cultura ocidental, specifically the United States culture especialmente a cultura americana, of a free society, of consumerism, de uma sociedade livre, de consumismo. and in Pope John Paul's mind, this is the next worst thing. E na mente de João Paulo II, é justo isso, o segundo pior. He's expecting that when the Soviet Union falls, that everyone will run to Rome and they'll want Rome to be in charge, but in reality, they go to the United States, they go to the West. E ele esperava que, ao cair a União Soviética, que todo mundo ia correr para Roma e querer que Roma assumisse o poder, mas em vez disso acontecer, todos correm aos Estados Unidos. Now, part of this problem Parte do problema is that the Soviet countries were poor. é que esses países soviéticos eram muito pobres. They were poor during the Soviet Union and they were poor right after it fell. Eram pobres durante a União Soviética e eram pobres também depois da queda. And Rome is just offering them another chance to remain poor. E Roma oferece nada mais do que outra chance de continuar em pobreza. They're offering another oppressor. Eles oferecem outro opressor. And so they don't want another form of communism Então eles não querem or something very similar to it. eles não querem uma outra forma de comunismo ou uma coisa muito semelhante. So they go the other way. Então eles vão para outro lado. And this greatly upsets John Paul II. E isso irrita João Paulo II. He was expecting a spiritual revival, a revival of Romanism after the fall, but he doesn't, it's unfulfilled, unrealized. Ele esperava um grande reavivamento espiritual e um reavivamento do romanismo, mas isso não se cumpre. And John Paul has a message of a conservative Catholic message. E João Paulo II ele tem uma mensagem de um catolicismo conservador.
And that message is in contrast with the liberalism of the West. E essa mensagem está em contraste com o liberalismo do Ocidente. And so, not only is there this conflict within the political systems of a conservative Catholicism or this liberal Western ideas. Então, nós somente temos aqui conflito entre sistemas políticos de um catolicismo, o romanismo conservador e Ocidente liberal. But it goes even within the Catholic Church. Mas isso vai até a Igreja Católica. John Paul was a conservative pushing a conservative message, but there were many in the Catholic Church who were liberal, and they wanted a liberal understanding of Catholicism. João Paulo II representava os conservadores na Igreja Católica, mas ao mesmo tempo temos um grupo que estava indo para o lado liberal católico. And John Paul is going to really try to push this conservative idea of getting back to the foundations of Catholicism. E João Paulo II ele realmente tenta avançar essa ideia de um catolicismo conservador, como se fosse voltar às cenas antigas do catolicismo. And so this conflict begins to foment, to brew. Então esse conflito ele começa a crescer. And in 1993, e em 1993, along these lines, Pope John Paul is going to write an encyclical. Justo quando tudo isso acontece, João Paulo II escreve uma encíclica. And this encyclical is going to, like we're saying, push this conservative idea. E essa encíclica, mais uma vez, como já dissemos, ela defende essa ideia conservadora. And what he does, what he tries to do, E ele tenta fazer, is claim papal infallibility. ele tenta clamar infalibilidade papal. And this encyclical is all about morality and the way, specifically morality. He kind of rewrites the moral code of Catholicism, bringing it back to an earlier time. Essa encíclica, ela trata sobre a moralidade. Ele como reescreve todo o código moral desde a antiguidade até hoje da Igreja Católica. Pushing this conservative idea. Mais uma vez, empurrando essa ideia conservadora. And again, like we said, he's trying to claim papal infallibility. Ele tenta clamar a infalibilidade papal. But we have a little bit of a misunderstanding about papal infallibility. Mas nós temos um mal entendido acerca da infalibilidade papal. It's not that the Pope is infallible all the time. Não é que o Papa é infalível sempre, or on any subject. ou sobre qualquer assunto. He has to be addressing a certain subject, and he has to be claiming papal infallibility. Ele precisa falar sobre um assunto específico e ele precisa também clamar a infalibilidade naquele momento. And I believe there's at least one or two other rules that I can't remember at the moment. E tem mais uma ou duas regras que eu não lembro no momento. So in this encyclical, he claims papal infallibility on the topic of morality. Então, nessa encíclica, ele clama ser infalível no assunto da moralidade. But it's in contrast with what's going on in the world. And what's going on in 1993 is that the ex-Soviet countries are turning to consumerism. They're turning to consumerism. Mas isso está em contraste com o que acontece no mundo e no que acontece nesses países antigamente soviéticos que estão se
estão se virando para o lado do consumismo. And so what he's going to do is try to battle that with this encyclical. Então, com essa encíclica, ele tenta lutar contra isso. And what ends up happening is there's a big pushback from the cardinals, from other cardinals. E o que acontece é que tem uma grande oposição dos cardeais. And they tell him, basically, they gang up on him and say, you can't claim papal infallibility. We won't let you. We won't accept it. E o que eles fazem, na verdade, é eles resistem essa ideia deles querer ser infalível nesse aspecto. And the name of this encyclical, by the way, is Veritatis Splendor. I'm probably saying that wrong. E o nome dessa encíclica, só para mencionar, é em latim, é Veritatis Splendor. Can you repeat again? What does he specifically claim? What? Say again? What does he specifically want to claim? O que ele clama? He's trying to claim papal infallibility Ele On what? on this encyclical. Ele tenta clamar ser infalível acerca dessa encíclica. So he wants again, he's fighting Western ideas, Western liberalism. Ele está combatendo as ideias liberais ocidentais. And this encyclical is aimed at fighting, he sees a moral fall. He's seeing a moral fall of the Catholics and of the Satellite countries? what? The satellite? Of the satellite, yeah, but not just of the satellite countries, but of the Catholic Church as well. Ele vê, o Papa, ele vê uma queda moral na Igreja Católica. Oops, I spelled this wrong. ATIS. And he addresses this moral fall here, and he's trying to correct it through this encyclical. E então ele aborda essa queda moral aqui, querendo corrigir esse problema nessa sua encíclica. That he sees connected to this liberalism. E ele vê uma conexão com esse liberalismo, existe isso? And the best way for him to get this message pushed through is to claim papal infallibility on this encyclical. E a maneira mais eficiente de passar com esse intento dele é clamar ser infalível acerca desse assunto. Because it's papal infallibility, you can't question it, it just is. Porque uma vez que isso é infalível, não tem como questionar mais, é como é. But what happens is there's a pushback, and they don't let him claim papal infallibility, and they make him take all of those references out of this document. Então, mas o que acontece é que tem uma oposição forte e eles não deixam ele clamar ser infalível sobre essa encíclica e ele acaba tendo que corrigir essa própria encíclica e retirar certas referências. So his power is waning, and there's this conflict that's happening between conservatism and Catholicism, conservatism and liberalism. Então, tem aqui um ataque ao seu poder e esse poder está diminuindo e temos aqui esse conflito entre os liberais e os conservadores no catolicismo. So not only is he losing his church, not only did he lose the satellite states and the satellite states of the USSR, but he's also losing. Let me say that differently. He lost. Not only did he lose the satellite states to liberalism, but also to the West. But he's also losing his church to liberalism or to the West. Então, não somente está perdendo ele os países satélites
para o Ocidente, mas também ele está perdendo a sua igreja para a ideia liberal, ou para o Ocidente. So in 1995 and 6, Então, em 1995 e 96, he's going to start raising up a successor. ele vai começar a levantar ou preparar sucessor. And as you can expect, he wants a conservative pope to be the next pope. E como você podia esperar, né, ele quer um sucessor no seu trono, sendo também um conservador. What does he do specifically in that year? Say again. What does he do specifically? He's not going to do something. I'm gonna tell you. I'm gonna say it in a second. He's raising up a successor in this time, but something's going to happen around this. Ele vai preparar um sucessor naquele tempo e tem várias coisas acontecendo em volta disso. So John Paul The second. II, Então, João Paulo II, he wants Cardinal Ratzinger. ele quer o cardeal Ratzinger. Can you tell me how to spell Ratzinger there? Ratzinger. So he wants Cardinal Ratzinger. He's the conservative that would be a good replacement for him. Então ele quer que o cardeal Ratzinger seja o seu sucessor, porque seria a pessoa certa para assumir. But as we said, there's a conflict going on between conservatism and liberalism. Mas como já dissemos, há um conflito acontecendo entre os liberais e os conservadores. And a group forms in these years. E naquele grupo é formado um grupo called the St. Galen Group, que é chamado o grupo de São Galen. St. Galen Group, and this group E esse is grupo a group of cardinals that are going to come together and have secret meetings, trying to undermine this decision. é um grupo de cardeais que se encontra para ter encontros secretos para contrabater esses planos do Papa João Paulo II. Okay, and they're a liberal group of cardinals, Eles são um grupo de cardeais liberais. and they want a Yeah. different cardinal. E eles querem um outro cardeal. They want Cardinal Bergoglio. Eles querem como sucessor o cardeal Bergoglio. Can you tell me how to spell that as well? B-E-R-G. I have it written there. G-O-G. B-E-R-G. O-G-L-I-O. L-I-O. Okay. Cardinal Bergoglio. And he, if you don't know the name, he's our current pope. Or he is the current pope. Se vocês não estão familiarizados com esses nomes, o cardeal Bergoglio é o Papa atual. The current pope of the world right now. O Papa do mundo. And so what he's doing, so he's this liberal pope that they want. Então, é este o Papa que eles queriam, esse Papa liberal. So you have a liberal and you have a conservative. Você tem um Papa liberal e um conservador. Okay. And the St. Galen group, they want the liberal, and John Paul wants the conservative. Então, esse grupo de St. Gallen, eles querem esse Papa Bergoglio, o cardeal Bergoglio, como sucessor, e o João Paulo II, que é o cardeal Ratzinger. But the St. Galen group, they lose in this battle. Mas esse grupo de St. Gallen, eles não conseguem vencer nesse conflito. And Pope Benedict, Ratzinger becomes Pope Benedict the 16th.
E dessa forma, o cardeal Ratzinger se torna o Papa Bento XVI. So they lose. Então eles perdem. And now you have, again, another conservative pope continuing. E mais uma vez você tem então um Papa conservador assumindo. Okay, and in 2009, E em 2009, you're going to have Ratzinger appoint Archbishop Vigano to the head of the Catholic Bank. Can you put there the year Jean Paul II died? I don't know off the top of my head. 2005. 2005? 2005 morre João Paulo II. E o que ele disse é que o Papa Bento XVI, ele apontou um arcebispo, o nome dele é Vigano, como cabeça do Banco do Vaticano. And what Vigano is going to do E o que Vigano vai fazer? is he's going to begin cleaning up the bank. Ele vai fazer uma limpeza nesse banco. Now, he's not going to clean, and he does. He's gonna earn a bunch of money. When he comes in, they're in the red, and when he leaves, they're in the black. Então, o que acontece quando ele chega, o banco está no vermelho, e quando ele sai, eles estão no positivo novamente. And the way he does this, the way he makes these reforms, E a forma como ele faz essas reformas is he's going to, he doesn't do any great work of some great enterprise that brings in new money. ele não queria algum negócio que traz muito dinheiro. But what he does is he cleans up what is already there. O que ele faz, ele limpa aquilo que já está aí presente. He cleans up the money laundering. He cleans up the secret accounts. Ele faz uma limpeza com o problema da lavagem de dinheiro e das contas falsas. And he brings everything together into one account. E ele junta tudo numa só conta. And by doing this, he's able to he's able to clean up the bank and bring them back to positive numbers. E dessa forma ele faz uma limpeza nesse banco e leva eles de volta para tira eles do negativo. And this process goes from 2009 to 2011. E esse processo acontece de 2009 até 2011. And during this time, he's taking record of all the corruption that he's seeing. E durante esse tempo que ele faz isso, ele anota tudo que ele descobre ser corrupto. And by the time you get to 2012, E chegando em 2012, what's going to happen is he's going to submit. It's either it's 11 or 12. em 2011 o 12, Vigano is going to submit the report of what he's found. Of all of these corruptions. ele vai então entregar esse relato de tudo que ele encontrou ser corrupto. And because of this, because of this report that he's going to give, E por causa desse relato que ele vai dar, there's a lot of pushback against him. tem muita resistência contra ele. And he gets removed from his position of head of the Catholic Bank. E ele é removido daquela posição de ser cabeça do Banco do Vaticano. And now he gets removed and he gets made ambassador to the United States. E ele é tirado dessa posição, ele se torna então um embaixador para os Estados Unidos. So because of what he does,
E por causa disso que ele tem feito, in giving this information, ao dar essa informação, an investigation begins. começa uma investigação. And it's also in this year, in 2012, E também naquele mesmo ano, 2012, that you have what is considered the Vati leaks, is what it's called. que temos o que o mundo conhece como o Vati Leaks. And what happens is that all this information about what's taking place Toda essa informação sobre o que está acontecendo, gets leaked to the public. ela começa a ser publicado. Não entendi. Publicado para o público. And Começa a vazar para o público. you also have a document. Part of this is this over 300-page long document made by the Catholic Church where they investigate Vigano's claims. Então, parte disso é um documento de mais que 300 páginas, onde eles investigam essas acusações de Vigano. And they find not only just all the money crimes, Eles não encontram somente todos aqueles crimes que foram feitos com dinheiro, but they find a lot of other crime and corruption. e eles encontram muito mais corrupção e crimes cometidos. And even a long list of those who are in sexual abuse, which is we see a big thing, which is a big thing in the church today. E the também Catholic Church. uma longa lista também de pessoas que estavam envolvidos no abuso sexual, um assunto que até hoje vemos sendo levantado. So there's this long list of all these different corruptions and crimes, and this document gets leaked to the public. Então temos Or this information about this gets leaked to the public. Então temos essa longa lista desses problemas, essas corrupções na igreja, e a informação sobre isso está sendo vaza para o público. Because and what takes place is in the following year, 2013, E o que acontece é que no ano seguinte, 2013, Pope Benedict is going to resign. acontece que o Papa Bento XVI ele vai renunciar. So he resigns, and he says it's not because of these scandals, but it obviously is. E ele renuncia então, mas ele diz que não é por causa desses escândalos, mas obviamente é. And what's going to happen is that St. Galen group that we were talking about, E o que acontece é que esse grupo de St. Gallen, que temos mencionado, they're finally going to get the pope they wanted. eles finalmente conseguem colocar o Papa que eles queriam. And they get Bergoglio, who we understand to be today, when his name changed to Pope Francis. E eles então colocam o Papa Bergoglio no cargo, que é hoje conhecido como Papa Francisco. And from 2013, Então, a partir de 2013, Francis is going to use this scandal Papa Francisco vai usar esse escândalo to purge the Catholic Church of his adversaries, of his enemies. para purificar a igreja dos seus adversários e inimigos. He uses claims of sexual abuse or corruption to purge the church. Então ele vai usar no pretexto do abuso sexual ou de corrupção, ele vai fazer uma limpeza na igreja. And he engages in what is today called the Catholic Civil War, or a Catholic Civil War. Então ele vai se envolver no que hoje é conhecido como sendo a guerra civil católica, That we still see taking place today. que até agora estamos vendo acontecer. And it's between the liberals and the conservatives in the Catholic Church. Mais uma vez, isso acontece entre os liberais e os conservadores na igreja católica. Okay. So what we've done today so far, O que temos feito até agora, hoje, we looked at the fact that
there's always a counterfeit that this war began and it was a proxy war between Christ and Satan. Temos olhado para o conflito que ele começou entre Cristo e Satanás e se tornou um conflito por procuração. And we looked at the fact that in this war there's always a counterfeit. E olhamos que para o fato que nesse conflito tem sempre uma contrafação. And this counterfeit, e essa contrafação, as is the case with counterfeits, looks like the true. Assim como é com as contrafações, elas se parecem com o verdadeiro. And we began looking at Satan's masterpiece of counterfeiting, which is the Catholic Church. E começamos a olhar para a obra mestre de Satanás, que é a Igreja Católica. And right now what we're doing is we're familiarizing ourselves to some Catholic history, present day Catholic history. E o que temos feito até agora, então, foi olhar para a Igreja Católica e sua história recente. So that we can go back into the past and see how the past events bring us to where we are today. Para poder, então, voltar para o passado e ver como a história do passado nos explica o que acontece no momento. And we'll be able to make some applications with that information. E assim podemos fazer algumas aplicações com essas informações. Okay. Does anyone have any questions or thoughts before we close? Alguém tem perguntas ou pensamentos antes de encerrarmos? Yep. So the documents, just the existence of the documents became public, or the documents in itself? São os documentos em si que foram publicados ou apenas a informação que existiam em tais documentos? So the story, I'm forgetting that one detail. E eu não me lembro desse detalhe. But the story is that it was either this 300-page document or the document that Vigano gave to the Pope. Ou é aquele documento das 300 páginas, ou é documento de Vigano. Gets put on the desk of the Pope, the papal desk. É colocado na mesa do Papa. And the Pope won't release that information. E o Papa não quer liberar essa informação. Again, I'm not sure which document it is. I'll find that out Eu não tenho today. certeza sobre qual documento se trata. Eu vou pesquisar hoje. And he takes in one of his advisors. One of the, I think more like a butler. E his personal. It was a butler. What? His personal. His personal butler. E seu. Or helper, aide. Seu assistente pessoal. Takes the document that got put on his desk that he won't release, and takes that and leaks it to the public. Ele pega então esse documento que se encontrava na mesa dele e publica isso. But again, I can't remember off the top of my head if it's the 300-page document or if it's what Vigano gave to the Pope. Mais uma vez, eu não me recordo agora se era aquele documento de 300 páginas ou aquele documento de Vigano que o Vigano entregou para o Papa. And I'll have that information for tomorrow. E vamos, espero ter essa informação para amanhã. Mordomo. Say again? Mordomo. Oh. Mordomo. Eu acho que ele que foi as cartas pessoais de Deus 16 que ele passou. Eu acho que exatamente o documento maior. Quais cartas pessoais? Que surgiu até um livro. Foi por causa disso. É Paulo Gabriele o nome do rapaz, mordomo dele. E aí ele vazou essas informações para um jornalista. Isso. E eram coisas pessoais do Papa. Well, he's saying that he leaked some personal letters of the Pope only. It was only personal. Okay. Okay. About the corruption, about what was going on. Isso. Sobre a corrupção. Okay. Anything else? Mais uma coisa? All right, let's pray. Vamos orar?